E agora nós teremos o prazer de ter o fechamento da jornada do nosso querido Joel, né? Trazendo para a gente essa problemática, essa genealogia da psicanálise no Brasil, né? Eu tenho certeza que, mesmo quem já tenha eventualmente tido a sorte de escutar o Joel falar sobre essa história genealógica, vai extrair outras potências dessa fala dele de hoje, sem dúvida, né? Então, meu caro, sem delongas, por uma genealogia da psicanálise no Brasil. Bem, boa noite a todos. Estão escutando bem? Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez ao EBEP pelo convite de estar realizando uma das conferências dessa jornada, né, sobre o tema Margens e Confluências, né, onde eu vou apresentar esse tema, né, que eu intitulei Genealogia da Psicanálise, né, que tem como subtítulo, né, a ideia de colonialidade e anticolonialidade, né? Esse é o título e é o subtítulo da minha apresentação, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que essa conferência que eu vou lhes apresentar, eu apresentei ela em Paris, agora em julho de 2025, num colóquio intitulado Arte, Psicanálise, Colonialidade e Decolonialidade, né? Razão pela qual o meu subtítulo é Colonialidade e Decolonialidade, né? Então, esse artigo vai ser publicado lá no Espaço Analytique, na revista intitulada Figure de la Psychanalyse, né? Acredito que final do ano que vem, não sei, né? Mas, enfim, só para localizar de que eu estou retomando essa discussão que eu tive lá há poucos meses atrás, né, em torno da questão da genealogia da psicanálise no Brasil, né, onde eu já tinha publicado um capítulo inicial no livro Cartografias do Feminino sob Elmário de Andrade, o movimento modernista, que eu vou retomar hoje, mas vou puxar o fio, né, para os outros tempos propriamente ditos da psicanálise no Brasil, né? Então, eu vou começar nos anos 20 e vou espero chegar até a nossa atualidade, né? E nessa leitura que eu vou me propor a fazer para vocês, eu não vou fazer uma leitura baseada em autores. Autores, quero dizer, não me proponho a fazer aqui uma genealogia das teorias psicanalíticas no Brasil. Esse não é o meu propósito, né? Esse tipo de história epistemológica das teorias psicanalíticas do Brasil não é o meu objetivo, né? Pelo contrário, as referências a autores teóricas que eu vou fazer vão se inscrever num conjunto mais amplo, né? Que vão demarcar diferentes tempos dessa genealogia que eu vou me propor a fazer para vocês, né? Quer dizer, então, a referência a autores se inscreve num conjunto mais amplo, né? Que a gente poderia chamar de movimento, né? De uma forma como a gente fala de movimento psicanalítico, né? A gente poderia falar dessa genealogia da psicanálise no Brasil, referida a essa palavra, ou esse significante movimento, né? Onde vão estar presentes práticas sociais, processos de formação de psicanalistas, ou de modelagem ou não de práticas clínicas, né? Ao mesmo tempo inscrita no campo social mais vasto, né? Que é onde eu acho que uma leitura genealógica nos traz um pequeno ou um grande diferencial em relação a uma história das teorias ou dos conceitos, né? Quer dizer, e evidentemente que a palavra genealogia, né,
ela foi inserida no nosso mercado de bens simbólicos recentemente, nos últimos anos, pelo menos através de um filósofo francês chamado Michel Foucault, mas o Michel Foucault introduz o seu processo genealógico a partir da esteira da filosofia do Nietzsche, que introduziu exatamente a ideia de genealogia, né? E essa leitura do Nietzsche, que é interessante, né, se dá num contexto histórico onde a ideia de a história, né, enquanto ciência humana, era a grande forma de ciência humana existente na Europa e na Alemanha nesse contexto, né? E o Nietzsche, então, resolve criticar o discurso da história, né, num texto intitulado Segunda Considerações Intempestivas, onde ele diz que, onde ele se pergunta, de uma maneira irônica, né, qual é a utilidade da história para a vida, né? Então, literalmente, o subtítulo do texto é esse. Que utilidade a história tem para a vida, né? Então, é uma formulação bastante radical, né? Bastante irônica e bastante radical, até mesmo porque a história ocupava, naquele contexto da tradição europeia, o lugar da grande ciência humana existente, né? E o Nietzsche vai nos contrapor a ideia de uma genealogia, né? Então, qual é o tipo de crítica que o Nietzsche vai fazer da história, né? A ideia que ele vai fazer da história, né, é que a história se propõe a realizar a partir de um ponto inicial de origem, né? Como se a história se originasse de um ponto fixo de origem, né? E chegasse a um certo fechamento, a um ponto de chegada, né? Marcado, né, por uma certa confluência onde, de alguma maneira, o ponto onde a história chega retoma, na verdade, o ponto de partida, né? Então, acho que o Nietzsche denuncia uma certa circularidade do discurso da história, né? Que é aquilo que existe uma palavra no vocabulário oculto, para falar dessa confluência entre o ponto de partida e o ponto de chegada, que é a ideia de teleologia, né? Quer dizer, então a história está predeterminada de como ela vai ser narrada desde o começo, né? Desde as origens, né? Então, o Nietzsche critica a categoria de origem e a categoria de fim, né, para propor uma outra palavra para falar da genealogia, que é a ideia de começo, ou a ideia de começos, no plural, né? Enquanto que a história trabalha com uma origem no singular, a ideia de genealogia trabalha com a ideia plural dos começos. Então, essa é a primeira questão, né, colocada pelo Nietzsche, para desconstruir o discurso da história em nome da teleologia, né? E, como vocês sabem, esse século XIX ele é marcado por aquilo que o Michel Foucault chama de episteme do tempo e da história, né? Então, é interessante ver como Nietzsche critica a episteme, a ideia de história, mas recoloca de uma outra maneira o que ele chama de tempo, né? Então, toda essa ideia dele se perguntar qual é a utilidade da história para a vida representa uma revalorização ou uma leitura do tempo que não está sendo contemplada pela leitura propriamente da história, né? Quer dizer, então ele acredita que, ao invés de uma origem, nós temos uma multiplicidade de começos, né? Isso já é uma mudança fundamental, e esses começos não predeterminam o fim da história, não determinam a circularidade da história. A genealogia tenta narrar uma estrutura aberta, né? Propriamente dita, né? É uma obra aberta, para parafrasear um pouco aí Humberto Eco, né? Fala da obra aberta, né? Na medida em que o tempo, né,
ele não é pré-determinado, né? Mas você não pode predizer o que vai acontecer, né? É nesse sentido que a ideia de vida aparece aí, modulando uma narrativa caracterizada pela imprevisibilidade, né? Quer dizer, então, acho que é esse ponto que o Nietzsche gostaria de assinalar com isso, né? E é interessante ver como essa leitura do Nietzsche foi apropriada pelo Michel Foucault, né? Em dois tempos. Um tempo inicial, no tempo em que ele fazia um projeto do que ele chamava de uma arqueologia do saber, né? Onde a obra de referência maior é as palavras e as coisas, né? Como sistematização, né? E ele, então, nessa época, ele publica um texto intitulado Nietzsche, a genealogia e a história, onde ele retoma, né, a perspectiva do Nietzsche, né, sobre a genealogia. Ele apresenta, né, a ideia nietzschiana de genealogia, né? E interessante ver como essa apresentação se faz num contexto muito revelador do projeto de Foucault, que é uma obra de homenagem a Jean Hippolyte. Então, Jean Hippolyte tinha se aposentado do Collège de France, né? Foucault vai, em seguida, ocupar o lugar do Hippolyte, mas o Hippolyte foi o grande professor, ou um dos grandes professores do Foucault, né? E o Hippolyte foi o grande responsável, né, pela disseminação na França do pensamento do Hegel, né, que é o filósofo da filosofia da história, diga-se de passagem, né? Então, quando o Foucault, numa obra de homenagem ao Jean Hippolyte, introduz a oposição entre história e genealogia, que é como se ele estivesse dizendo bye-bye para a história, para a filosofia da história, né? Homenageando seu mestre, que é o Jean Hippolyte, né? Quer dizer, propriamente dito, né? Então, ele apresenta as concepções básicas do Nietzsche, né? E em 1970, quando ele é escolhido para ir para o Collège de France, né, ele vai fazer uma aula inaugural, né, que é uma aula inaugural onde ele vai apresentar exatamente a perspectiva da genealogia, num sentido de uma genealogia do poder e não de uma genealogia do saber, como ele tinha feito nesse outro texto anterior, né? E ele faz isso no momento em que ele homenageia de novo o seu mestre Jean Hippolyte, que ele vem ocupar a sua cadeira no Collège de France, né? Então, é um pouco essa metodologia ou essa teorização que eu gostaria de modelar, isso que eu estou chamando aqui dessa genealogia da psicanálise no Brasil, colonialidade e decolonialidade, né? Para tocar os tempos atuais, né? Eu acho que o ponto de partida das primeiras referências à psicanálise e a Freud no Brasil vão se passar no final dos anos 10 e começo dos anos 20, né? Na obra de literatos no Brasil, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né, vão estar presentes nessa construção genealógica inicial da psicanálise no Brasil, né? E o Mário de Andrade já vai falar da psicanálise num prefácio a uma obra de poesia intitulada Pauliceia Desvairada. Esse é o título da obra do Mário de Andrade, a Pauliceia Desvairada. Então, é interessante, inclusive, em relação a isso, né, que numa obra em que o Mário vai, dentre outras coisas, introduzir a ideia da psicanálise do Brasil, que ele tem escolhido esse significante desvairado, porque desvairado, para bom entendedor da língua brasileira castiça, quer dizer louco, né? O desvairado se refere ao campo da loucura, né? E numa perspectiva mais culta, né,
ela remete àquilo que o Foucault, na História da Loucura, na Idade Clássica, chamava de desrazão. Então, Mário de Andrade introduz essa pauliceia desvairada sobre o epíteto da loucura ou da desrazão. Esse é o primeiro ponto importante a ser destacado. E ele tenta puxar, né, até chegar à psicanálise, né? Esse que ele chama desse prefácio interessantíssimo, né? Ele tenta introduzir isso, né, de uma forma muito contemporânea para nós, né, contemporâneos, né? Ao que ele diz, duplamente contemporâneo, né? Isto é, a primeira contemporaneidade desse texto do Mário de Andrade é ele dizer que, apesar de nós termos realizado a independência em relação a Portugal, em 1922, apesar de termos proclamado a República, né, em 1899, né, 89, né, o Brasil ainda era um país com marcas coloniais. Isto é, a transformação político-institucional não garantia a emancipação do ponto de vista da submissão colonial. Essa é a modernidade do Mário. Isto é, ele está tentando arguir, né, que as relações de dominação colonial, né, passa pela dimensão dos imaginários simbólicos, sociais e cultural, né, quer dizer, que supõe aquilo que o Michel Foucault posteriormente vai chamar processos de subjetivação, né? As marcas coloniais nós a temos no nosso corpo e no nosso espírito através de processos de subjetivação, né? Então é essa ideia fundamental que, nesse contexto, o Mário de Andrade apresenta, puxa, né, essa primeira marca que eu estou chamando de bastante atual do ponto de vista da contemporaneidade, que é mostrar como um processo de dominação se dá em campos culturais e interiorizados pelos sujeitos, né? E que, se a gente quer fazer uma crítica efetiva aos processos coloniais, e nós temos que passar por esse campo, né? Então, essa é a primeira colocação interessante do Mário de Andrade. A segunda questão interessante do Mário de Andrade é a maneira como ele introduz, né, essa marca da colonialidade na sociedade brasileira, né? Então, ele introduz essa marca da colonialidade na sociedade brasileira dizendo o seguinte: desde os tempos originários do Brasil colônia, a gente falava brasileiro, mas nós escrevíamos em português. Essa é a formulação que ele coloca. Isso também é muito moderno, né? Muito contemporâneo, se vocês quiserem, né? Dele falar, né, dele privilegiar o campo da língua ou o campo da linguagem como sendo o campo por excelência onde os processos de subjetivação e de colonização do espírito se apresentam. É o campo da linguagem, né? Daí ele começar por essa referência a essa oposição entre a fala brasileira e a escrita em português, né? Onde ele mostra que existe na história do Brasil, né, na tradição brasileira, né, uma clivagem entre a fala e a escrita, entre a dimensão fonética da língua, na medida que a fala passa pela sonoridade, né, passa pelo campo fonemático, pelo ruído fonemático, enquanto que a prática da escrita ela é muito mais centrada na dimensão conceitual, né, ou do campo dos conteúdos propriamente, ou as práticas gramaticais, e não propriamente pelo campo sonoro da fala, né? Digamos que a fala tem uma marca mais poética, né, do que a prática da escrita. Então, a formulação que o Mário de Andrade faz aí, evidentemente que ele está encarando, né,
o movimento surrealista, o movimento modernista, né? Porque eu acho que essa formulação dessa clivagem ou dissociação entre a fala e a escrita, né, do Brasil em relação à língua, ela se dá num contexto onde existe uma efervescência do movimento modernista no Brasil, do qual o Mário de Andrade é um dos porta-vozes maiores, não só ele, mas um dos, né, junto ao Oswald de Andrade, no campo da literatura, Tarsila do Amaral, no campo da pintura, Nita Malfatti, no campo da pintura, quer dizer, ele é um dos porta-vozes desse movimento, né? Então, ele acredita, e aí é que está a proposta política dele, ele acredita que o movimento modernista está permitindo aos brasileiros escreverem brasileiro e não mais em português, né? Representando, na opinião dele, né, uma emancipação desse processo de submissão colonial à tradição colonialista portuguesa no Brasil, né? Então, essa é a hipótese dele, de que o movimento modernista representa uma emancipação da colonialidade portuguesa, porque, através da forma de escrever, né, em brasileiro, se passa a se conjugar com a dimensão da fala em brasileiro, que já vem de tempos, desde os tempos coloniais, e nós criaríamos, né, aquilo que o Derrida poderia chamar de um novo arquivo da brasilidade, se vocês quiserem, um novo arquivo da brasilidade, né? E não é por nada, né, que logo depois do lançamento do movimento modernista, né, alguns desses autores modernistas começaram a fazer viagens pelo Brasil para conhecer o Brasil, né, porque o Brasil era um gigante desconhecido, né, exatamente por causa do processo imperialista de dominação cultural, né? E o Mário, nesse contexto, escreveu um poema, né, conhecido, chamado A Descoberta do Brasil, né? Então, no contexto desse poema da Descoberta do Brasil, é o contexto em que, junto com o Oswald e a Tarsila do Amaral, eles foram fazer uma viagem às cidades históricas de Minas Gerais, né? Ouro Preto, Mariana, Diamantina, né, Tiradentes, né, como uma tentativa de retomar, né, a dimensão insurreicional da história brasileira, que é a dimensão da insurreição mineira, né, que cortaram lá a pobre da cabeça do Tiradentes, né. Então, eles fazem essa retomada. Então, acho que esse contexto de conhecer o Brasil vai se traduzir numa produção de obra do Mário de Andrade que vai muito além da escrita poética, né? Quer dizer, o Mário de Andrade vai escrever livros sobre história da música brasileira, história da pintura brasileira, história da música brasileira. Ele tem livros onde ele vai viajar pelo Brasil e vai recolher materiais para compor histórias do Brasil em diversos campos da produção simbólica, imaginária e simbólica brasileira, né? Então, eu acho que através desses movimentos feitos pelo Mário de Andrade, né, ele está tentando reconfigurar, através dessas obras, para além da poética literária, ele está tentando criar um arquivo, novamente retomando Jacques Derrida, sobre a brasilidade, né, no campo da música, da literatura, da pintura, né. Ele está fazendo esse trabalho de reconstrução, né, do arquivo da brasilidade, né. E, nesse contexto, eu acho que ele faz um deslocamento importante que vai ter a ver com a questão do desvairado, né? Que é um deslocamento em que ele sai do campo do folclore para o campo da antropologia social, né? Essas leituras do Mário, elas estão marcadas pelo novo modelo antropológico
da antropologia social, na medida em que a antropologia do século XIX, das primeiras décadas do século XX, estavam centrados sobre a antropologia física. Você determinava tamanho de crânio, né? Tudo aquilo que aparece marcado no rosto, né? Sobre as formas das tipologias raciais, né? Onde o discurso da teoria da degenerescência tomou corpo e forma, né? E a antropologia física foi a grande ciência que orientou a teoria da degeneração física e mental dos povos europeus e colonizados, né? Quer dizer, então, o Mário, nesse contexto, faz um deslocamento do campo da antropologia física em direção à antropologia cultural relativista, né? Digamos assim, né? E é essa antropologia cultural que vai começar a desconstruir, né, as marcas degenerescentes do espírito brasileiro. Então, nesse contexto, eu acho que aí é importante, porque que o Mário utiliza essa palavra desvairado, né? Vai haver, da parte do Mário de Andrade, né, uma espécie de elogio da ideia de primitivo. Quer dizer, o primitivo vai se tornar um problema a ser problematizado, não de uma forma negativa, como fazia a teoria da degenerescência, que colocava o primitivo no campo da involução do espírito humano, e ele vai inserir a ideia do primitivo como um campo de existência social, cultural e simbólica. Ele vai valorar a ideia do primitivo. Nesse contexto histórico, inclusive, é preciso não se esquecer que a teoria da degenerescência se apresentava do ponto de vista antropológico através da obra de um antropólogo francês chamado... como é o nome dele? Ele escreveu uma obra chamada O Primitivo, né? Várias obras sobre o primitivo, né? E ele fazia, né, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele fazia uma oposição entre as mentalidades lógicas e pré-lógicas do espírito humano. E ele sustentava que os povos ditos primitivos, ou as ditas tradições tribais, elas eram marcadas por formas ilógicas ou pré-lógicas do espírito humano. E que apenas os europeus teriam a possibilidade de ter construções lógicas do espírito, né? Então, é como se os europeus tivessem acedido ao cogito cartesiano e que os primitivos ficavam lá lambendo a natureza, né? Quer dizer, no sentido da inferiorização dos ditos primitivos, né? Então, Levi-Brou, o nome desse antropólogo, né? Que tem essa obra. Então, ele coroava esse estabelecimento do projeto colonial, onde se garantia e se legitimava o processo da colonização dos povos primitivos pelos povos europeus, na medida em que os europeus iam trazer para os primitivos a dita civilização baseada em processos lógicos superiores e não os projetos pré-lógicos existentes, né? Então, quando o Mário de Andrade valora o primitivo, ele está fazendo uma inversão ética, política e epistemológica, né? Dando ao primitivo uma positividade e não uma negatividade, né? E dizendo que o primitivo é a matéria-prima de construções culturais e sociais importantes, né? Quer dizer, então, nesse contexto, evidentemente que o Mário está se confluindo, né, para buscar nessa agenda Brasil, nesses arquivos sobre o Brasil que ele estava explorando, né? Como eu acabei de falar para vocês há pouco, né? Ele estava retomando, né, essa valoração da tradição negra ou da tradição indígena na construção da brasilidade ao lado da tradição branca, né? Quer dizer, então o primitivo remetia, portanto, à tradição indígena e à tradição negra, né?
que estabeleciam essa dimensão de primitividade na brasilidade, né? Quer dizer, o ponto fundamental é esse, né? E não é por nada, né, que a figura do primitivo, os conhecedores da pintura da Tarsila do Amaral, né, vocês vão ver que as pinturas da Tarsila são atravessadas sob figuras do primitivo, valoradamente, né? O Ibiparu, que é a obra considerada mais importante dela, é a figura de um indígena primitivo, né? E várias obras dela são caracterizadas sob o primitivo, né? Então, é nesse contexto, né, que o Oswald de Andrade publica o Manifesto Antropofágico e o Manifesto Pau-Brasil, né, tentando revalorar, junto com o Mário, essa figura do primitivo, né, propriamente dito, né, e onde ele instaura essa forma de conhecimento chamado canibalismo, né, quer dizer, sob a forma da antropofagia, né. Então, nós devemos canibalizar aquilo que os europeus nos oferecem para fazer uma conjunção com aquilo que a gente encontra na nossa tradição negra ou indígena, que é a tradição brasileira, provavelmente dito. E o personagem do Mário de Andrade, do Macunaíma, vai representar bem esse amálgama aí a que eu estou propriamente me referindo, né? Então, há através dessa ênfase no canibalismo, novamente uma ênfase na figura do primitivo, né, que vai fazer essa espécie de movimento, né, de incorporar o que o colonizador nos traz, mas para traduzir numa outra forma de narrativa conjugada ao que a gente tem, né, de tradição, né, de memória, né, e é nesse contexto, né, que o método antropofágico, né, canibal, se instaura como uma marca, né, de uma certa crítica social, uma crítica literária, uma crítica decolonial, né, na expressão muito interessante para falar disso, né? Que era a expressão de que sofria as elites brasileiras e os intelectuais brasileiros, que era o que ele chamava da moléstia do Nabuco. Nabuco é o famoso político brasileiro, né? Joaquim Nabuco, que escreveu uma obra sobre o estadista no Império, que é de conhecimento de vocês, né? E o Nabuco dizia assim: quando eu estou na Europa, eu tenho saudade do Brasil, mas quando eu estou no Brasil, eu tenho saudade da Europa. Quer dizer, o Nabuco está atravessado pelo espírito da submissão colonial, né? Então, ele deu o nome disso de moléstia do Nabuco, né? Que ele diz que é uma moléstia das elites brasileiras, né? É o que ele está falando, o Mário de Andrade, né? E essa expressão do Mário de Andrade, de falar da moléstia de Nabuco, ela foi retomada à sua maneira nos anos 60 por Nelson Rodrigues sobre a forma do complexo do vira-lata. O complexo do vira-lata nada mais é do que um aumento mais irônico e mais feroz do que essa mentalidade colonizada presente na expressão moléstia do Nabuco, né? E o Nelson Rodrigues escreveu isso, né, no contexto das crônicas que ele escrevia para os jornais na época da Copa do Mundo de 58, 62 e 70, onde o Brasil, naquele momento, adquiriu um prestígio vindo nesses nossos primitivos aqui, né, que sabiam jogar futebol melhor do que os europeus, né? Sobretudo Garrincha. Não é só o Garrincha, todos eles. Você é botafoguense, para com isso. Deixa de ser. Garrincha era fulminioso. Garrincha era fulminioso. Então, ele valorava, né, a presença, né, dessa mentalidade
e dessa crítica ácida que ele fazia, dessa submissão, né, do Brasil ao projeto colonial, né? Ele fazia essa crítica bastante feroz a isso, né? Então, acho que mostra uma conjunção dessa crítica da tradição colonial brasileira, propriamente dito, né? E é nesse contexto desse texto, portanto, do Mário de Andrade, que ele vai introduzir peças fundamentais do pensamento do Freud, positivamente falando, né? Como se o inconsciente freudiano remeteria à categoria de primitivo. O inconsciente é revelador da nossa dimensão primitiva, só que positivada pelo Mário de Andrade, bem entendido, né? Então, ele começa a apresentar categorias do pensamento do Freud, né? Que também são bastante atuais à leitura que ele faz, né? Tipo, valorar o conceito de inconsciente, bem entendido, o conceito de sexualidade perverso polimorfa, pensada positivamente, o conceito de recalque, pensado na sua construção do psiquismo, o conceito de sublimação, para se pensar no psiquismo. Então, ele faz um recorte, né, de pontos essenciais da tradição brasileira, né, passando pela interpretação dos sonhos do Freud, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, e outros textos do Freud, onde ele pinça de uma maneira muito correta, atual, né, a leitura desses conceitos psicanalíticos fundamentais, e onde, basicamente, a psicanálise traz de volta a dimensão do primitivo. E aí é interessante perceber, e remeter para o nosso ponto de partida também, né, a ideia de ele opor, inicialmente, de que o Brasil falava brasileiro, mas escrevia em português, né? Porque eu acho que o Mário de Andrade, ao lado do Freud, ele traz na sua leitura a filosofia do Nietzsche, e na filosofia do Nietzsche ele valoriza a ideia da música, da musicalidade da linguagem, né? E essa dimensão da musicalidade da linguagem, evidentemente, remete ao que ele inicialmente colocou sobre a dimensão, né, da música marcada no plano da fala. A gente já era brasileiro, mas continuava escrevendo em português. Então, ele tem toda uma articulação de valorar a dimensão de musicalidade da linguagem, né? E não apenas a dimensão semântica da linguagem, né? E nessa valoração da linguagem pela sua dimensão da sua dimensão musical, né, que está presente todo o diálogo do que o Nietzsche fez com o Wagner, né, toda essa leitura que o Nietzsche fazia do Wagner, né, sobre a música, né. Mas o que é interessante ver, né, é que essa dimensão do primitivo aí presente, da musicalidade aí presente, né, ela remete também, né, para uma formulação que o Michel Foucault fez nos anos 80, né, onde ele fez uma leitura da produção musical de um músico, né, que virou professor do Collège de France, né, ele fez uma leitura da obra desse músico, né, e onde ele formula como marca básica da linguagem uma ideia que é muito interessante, que remete a essa dimensão da musicalidade, que é a ideia de murmúrio. A linguagem, antes de mais nada, é murmúrio. Ela não é construção lógico-formal, ela é, antes de mais nada, murmúrio. E é por esse plano do murmúrio que a ideia do primitivismo, né, ela é revalorada pelo Mário de Andrade. Então, percebam bem, só para fazer uma rápida comparação para a gente seguir adiante, né, que no Fundamental já apresentei aí o projeto decolonial do movimento modernista, né, de que no campo da psicanálise francesa, né, a psicanálise francesa, através do Lacan, ela se fez presente
através da articulação com o movimento surrealista. E o movimento surrealista valorava a psicanálise, né, vocês sabem disso, né? O André Breton valorizava a psicanálise, né? Existiam expressões, né, do André Breton sobre a psicanálise ou sobre o inconsciente, que são saborosas e reveladoras desse valor que ele dava à questão das dimensões primitivas do espírito, né? Onde o André Breton dizia que a histeria era a grande obra de arte do século XX, no sentido de que a convulsionariedade histérica arrebenta com qualquer primazia que se queira fazer das categorias do entendimento, né? Então, ele diz isso no romance dele chamado Nadja, né? Dessa presença, né, propriamente, né, desse primitivismo do inconsciente revalorado e positivado. Então, o movimento surrealista francês, ele foi o lugar onde o Lacan participou, onde havia uma crítica da tradição do entendimento europeu, do positivismo científico, né, da linguagem lógica, né, e houve aí toda uma reinvenção de uma crítica à centralidade da razão e do entendimento através do movimento surrealista. Então, eu acho que o caminho que a psicanálise francesa teve, é uma hipótese, vai continuar, uma parte da psicanálise francesa vai continuar nessa via, né? Enquanto que uma outra parte da psicanálise francesa vai estar associada a uma conjunção com a medicina e com a psiquiatria, né? Então, no Brasil, através do movimento modernista e através do Mário, do Oswald de Andrade, né, a gente tem aí uma entrada da psicanálise através do campo da poética ou do campo da literatura, né, através de uma crítica do entendimento, se vocês quiserem, né, e essa leitura, né, que se faz aí vai sofrer logo em seguida, nos anos 30, né, um grande processo de retomada do processo de colonização dos espíritos no Brasil, né, que vai perdurar entre os anos 30 e os anos 40, 45, né, que é a Liga Brasileira de Higiene Mental. A Liga Brasileira de Higiene Mental foi o canal pelo qual, né, a teoria da degenerescência foi retomada ferozmente no Brasil, né, sobre a forma da teoria do embranquecimento dos negros, sobre a forma do discurso da eugenia, né, que a psicanálise vai ser lida nesse contexto a partir da teoria da degeneração, né, quer dizer, e é nesse contexto, inclusive, que tudo aquilo que o Mário de Andrade valorava como marcas do espírito, né, sexualidade infantil, inconsciente, né, tudo isso vai ser enfatizado nos primeiros leitores psicanalistas do Freud no movimento Liga Brasileira de Higiene Mental de uma forma negativa e pejorativa, né? Quer dizer, então, por exemplo, a sexualidade perversa polimorfa vai ser lida numa perspectiva de uma regressão do espírito, né? Então, os psicanalistas deviam corrigir esse grande perigo civilizatório que era a sexualidade perversa polimorfa, né? E deviam, né, considerar essas formas de manifestação convulsionária como marcas da degeneração do espírito, né? De maneira que autores importantes da psiquiatria brasileira, né, se referia, né, aos ritos afro-brasileiros como sendo um processo de vulgarização da tradição espírita, né? Quer dizer, então, era baixo espiritismo, era a expressão que usavam os psiquiatras brasileiros. A supremacia branca dentro desse projeto político do Brasil dos anos 30, da eugenia,
Então, o Brasil realizou aqui em solo brasileiro aquilo que o nazismo e o Hitler faziam na Alemanha sob a forma da produção da raça pura e o extermínio dos loucos, dos judeus, dos ciganos, né, de todos aqueles degenerados do espírito que só atrapalhava a riqueza do projeto civilizatório. Então, eu quero fazer que existe um paralelo entre esse projeto nazista europeu, né, e esse projeto da Liga Brasileira de Higiene Mental Brasileira, que retomou a psicanálise dessa maneira que eu acabei de dizer para vocês, de uma forma bastante condensada. Então, a Liga Brasileira de Higiene Mental, dominada pelo discurso médico, neurológico, psiquiátrico, né, colocou de lado qualquer veleidade literária no campo ou da arte no campo da psicanálise no Brasil e colocou de lado todas as leituras anteriores feitas no contexto do movimento modernista, né? Então, é a partir desse contexto, né, 40-45, né, que acontece no Brasil, a partir de 45, 47, a chegada de representantes da Associação Internacional de Psicanálise, né, a IPA, né, no Brasil, né, que vão constituir instituições de formação psicanalítica, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, né? Então, São Paulo e Rio de Janeiro vão ser os palcos iniciais desse movimento, dessa entrada da psicanálise no campo do movimento psicanalítico internacional, né? Onde vai se pensar, estabelecer determinadas modelagens de práticas psicanalíticas, né? Determinadas formas de formação, né? E determinadas marcas, né, que vão caracterizar tanto a prática quanto a formação dos analistas. Aí eu queria dizer para vocês, né, antes de analisar os efeitos disso iniciais no Brasil, né, é que esse momento em que a IPA entra no Brasil talvez seja o pior momento da tradição da IPA do ponto de vista internacional, né? É um momento em que o movimento psicanalítico vai ser retomado sob a batuta do Ernest Jones. Ele vai imprimir uma dimensão tanto conservadora, do ponto de vista dos valores, né, quanto do ponto de vista de uma perspectiva médico-cientificista para a psicanálise, né? Então, a direção da IPA vai se transformar radicalmente nesses tempos pós-freudianos, né? E nesse contexto, e aí é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Vai se constituir um processo de seleção dos novos analistas pela instituição psicanalítica brasileira, né? Igual que tinha lá na IPA, porque o Brasil vai receber esse pacote e vai botar em prática esse pacote, né? Onde a caracterização, né, de como os analistas deviam selecionar os candidatos a analista e depois deveriam, posteriormente, avaliar os critérios de fim de análise, né? Eram os mesmos critérios usados na seleção e no fim de análise, né? E vocês podem acompanhar isso, vocês lerem a produção da International Psychoanalytic Association, um jornal de psicanálise, né? Onde vocês vão encontrar muitos textos entre 45, 50 e os anos 70 sobre seleção de analista para formação e seleção de critérios de fim de análise, né? E o que a gente vê, né? Que critérios eram esses para selecionar os jovens analistas ou que critérios eram utilizados, né, para o estabelecimento do fim da análise, né? Primeiro critério, você tem que ser heterossexual. Primeiro critério absoluto. Segundo, além de ser heterossexual, você tem que ser monogâmico, né? Você não pode ter outras parceiros ou parceiras, né, em nome da moral sexual civilizada, né? Terceiro, os homossexuais eram completamente
cortados de qualquer veleidade a quererem se tornar psicanalistas, né, porque eles eram considerados, tanto do ponto de vista psiquiátrico como sendo degenerados, como eram considerados perversos pela tradição psicanalítica pós-freudiana, né? E além do mais, eu acho que esse é um ponto também importante, né? Que estava presente nesse ideário de seleção de novos candidatos, né? Você teria também que mostrar habilidade para ganhar dinheiro, porque um psicanalista de verdade é aquele que sabe ganhar dinheiro. Quer dizer, então, há toda uma mentalidade, né, lucrativa, econômica, nesse processo de seleção, né? Se você não sabe ganhar dinheiro, você deve ter alguma inibição do espírito grave, né, que tem que ser cortado de um efetivo processo de seleção para você se tornar analista. Então, esse era, né, um outro critério fundamental, né? E também, para coroar todo esse sistema, né, você não poderia ter uma adesão a qualquer militância política. Qualquer pessoa que tivesse uma ligação a movimentos políticos eram considerados pessoas que tinham um certo infantilismo psíquico e que, para que uma efetiva psicanálise fosse bastante longe, tinha que extirpar esse gene militante que você traz no seu espírito. Então, esses critérios eu não estou aqui inventando isso, né? Eu estou aqui pensando para vocês sobre que ótica normalizadora a psicanálise das instituições da IPA no Brasil foram constituídas em São Paulo e no Rio de Janeiro e depois em Porto Alegre, né? Quer dizer, foi este tipo de construção que foi feita, né, propriamente, né? Quer dizer, razão pela qual nos anos 50, para dar para vocês um contraponto que houve no movimento psicanalítico internacional, Ana Freud, filha do Freud, fez uma conferência na instituição psicanalítica de Tel Aviv, em Israel, onde ela comparava a atual população de analistas existentes no mundo com a tradição que ela conheceu nos anos 10, 20 e 30, que é quando ela entrou para o movimento psicanalítico, né? Junto com o pai dela, né? E ela dizia, né, que os psicanalíticos de hoje eles são constituídos por pessoas marcadas por processos de normalização psíquica, né? Eu estou traduzindo o que ela diz, né? Usando essa linguagem Foucaultiana, né? Um processo de normalização do espírito, né? Pessoas excessivamente normais, né? Completamente diferentes, né, da horda que procurava a psicanálise nos anos 10 e 20 e 30, que era constituída de pessoas transgressoras, de pessoas loucas, muitas delas psicóticas, né, e que circulavam ali no movimento psicanalítico, completamente diferente o clima e a atmosfera do que passou a imperar no pós-guerra. E foi esse modelo que foi herdado e incutido na psicanálise brasileira. Sinto muito ter que dizer isso para vocês, né? E a razão pela qual, né, nesse contexto, inclusive, para dar um exemplo um pouco prosaico disso que eu estou dizendo para vocês, né, em 1990, uma psicanalista de origem australiana radicada em Paris, chamada Joyce McDougall, né? McDougall, né? Como os franceses chamam ela, né? Ela escreveu um artigo, né? Um livro cujo artigo principal é o título do livro, chamado Elogio de uma Certa Normalidade. Diz ela que convidou, né, uns colegas psicanalistas para irem a uma espécie de reunião na casa dela, né? Uns comes e bebes, né? Para ter uma conversa solta, né? E convidou uma filha dela, que era uma adolescente, né? Para participar da festa. A filha foi, né? E quando acabou
à festa, ela perguntou para a filha: o que você achou dos meus colegas? Achei que todos eles eram normais demais para o meu gosto. Eles eram muito certinhos. Então, eu acho que esse olhar de um adolescente é revelador disso que eu estou dizendo, né? No sentido de que eu não estou inventando histórias aqui para falar isso para vocês. E é nesse contexto dos anos 50, para completar essa história de seleção e de análise utilizados no contexto da IPA, né, que se gerou toda uma discussão no campo da IPA com analistas de diferentes países para discutir um ponto muito específico, né? As possibilidades ou não de analisabilidade dos analisantes ditos normais. Esse era o tema chave da IPA nesse contexto, né? Qual é a possibilidade que nós temos de analisar pessoas normais, né? E esse debate foi disparado por um psicanalista de origem húngara, radicado em Londres, chamado Michael Balint, né, que escreveu um artigo sobre isso, e ele denunciava que nas turmas de alunos que ele recebia em Londres, né, porque ele é radicado em Londres, ele reparava a presença de alunos altamente masoquistas e submissos aos professores, né? Então, ele mostrava a existência de um masoquismo, né, de um conformismo, se vocês quiserem, né, uma submissão masoquista muito grande, e falava dessas marcas de normalidade, né? Por outro lado, um outro analista americano, agora americano, chamado Maxwell Gitelson, escreveu 2 artigos sobre isso, um na American Journal of Psychoanalysis, o outro no International Journal of Psychoanalysis, mostrando exatamente os impasses do que é conduzir a análise dos analisantes ditos normais, né? Por outro lado, na França, você teve um analista da Sociedade Psicanalítica de Paris chamado Nast, que era um analista que ficava numa outra banda diferente da banda do Lacan, mas ele mostrava também a impossibilidade de analisabilidade dos normais. E um artigo do Lacan também que foi publicado no International Journal of Psychoanalysis, né? Sobre esse tipo de analisante. Então, qual é a moral dessa história? Você criou um modelo institucional de seleção de analisantes marcados pela normalização. Você repetiu esse critério de seleção por um critério de avaliação de alta desses analisantes, né? E o resultado disso era você criar uma massa de candidatos a analistas completamente avessos a fazerem um processo de análise pelo nível de caráteres completamente cristalizados pelas marcas da normalização. Esse é o paradoxo que eu estou querendo mostrar, né? Há uma relação de causa e efeito entre a maneira como você opera os processos de seleção, os processos de alta, né? E, ao mesmo tempo, você criar, né, uma massa de pessoas indiferenciadas, né, sem nenhum brilho pessoal, né, mediocrizadas no sentido típico do termo, né, que é o que esses analistas estão denunciando aí sobre as impossibilidades dos analisantes ditos normais, né. Então, é nesse contexto histórico, né, que você tem a grande primazia no Brasil da psicanálise anglo-saxônica, né, seja pela via do pensamento da Melanie Klein, que era hegemônica. Por outro lado, a presença do pensamento da psicologia do eu através da Anna Freud, né, que eram as 2 grandes líderes, né, dessas 2 tendências do movimento psicanalítico anglo-saxão. Então, a psicanálise brasileira era dominada, seja pela psicologia do eu, seja pela psicologia propriamente kleiniana, movimento esse
kleiniano também, que era forte na Argentina, pela mesma razão que eu estou discutindo aqui, né? De forma que havia, nesse contexto histórico, uma ausência, né? Uma ausência, presença muito importante, né? Nesse contexto histórico, o Freud era considerado um autor ultrapassado, né? Não se falava de Freud no Brasil, né? O retorno a Freud no Brasil só vai se fazer décadas depois, né? Então, a psicanálise brasileira era kleiniana ou marcada pela psicologia do eu, né? Com sessões regulares de 5 sessões por semana, né? 4 sessões, 5 sessões, né? De forma que o público que demandava análise era um público das elites, né? Porque uma pessoa comum ou jovem de classe média não poderia imaginar que pudesse fazer análise, porque não tinha meios, né, para financiar uma análise, muito menos um processo de formação psicanalítica, né? Então, você tinha essa modelagem estrita de frequência de sessões, né, muito bem estabelecida, né, e onde o processo de formação era completamente controlado, né, pelos institutos propriamente ditos de psicanálise, né, quer dizer, e onde você tinha práticas também supervisionadas com pessoas da mesma instituição, né? E nesse contexto também, né, como vocês sabem, foi o contexto onde os psicólogos não eram aceitos para a formação psicanalítica. Então, o projeto de medicalização pela IPA da psicanálise passava de que apenas pessoas que tivessem uma formação médica poderiam fazer uma formação psicanalítica, né? De maneira que os psicólogos ficavam, os que queriam ser psicanalistas, né, sem pai nem mãe nesse projeto, né? E foi em função em parte, dessa condição de orfandade dos psicólogos no Brasil, que no final dos anos 60 e no começo dos anos 70 começou a haver uma penetração de analistas oriundos da Argentina, né, no Brasil, né? Então, houve, nesse contexto, né, a criação de um outro movimento, que não é o movimento da IPA, mas uma espécie de argentinização da psicanálise no Brasil, e foi esses argentinos que deram uma certa guarita aos psicólogos. Então, os psicólogos começaram, né, a poderem ter uma formação, a poderem ter análise com esses analistas, né? Então, houve um movimento de argentinização. A psicanálise da Argentina trouxe também uma dimensão política inexistente na psicanálise brasileira, né? Eles eram muito engajados politicamente, e todos os analistas que emigraram da Argentina, vindo para o Brasil ou vindo para a Europa, França, Espanha, né? Esses analistas eram figuras que estavam perseguidas pela ditadura militar argentina. Então, eles vieram também para o Brasil, né? E criaram em São Paulo, engrossaram as fileiras lá de um instituto que se chama Sedes Sapiência, né? No Rio de Janeiro, o Gregório Barenblit, junto com o Chaim Katz, criaram o IBRAPSE, né? Que foi uma tentativa de introduzir, né, alguma coisa de ordem político-social na psicanálise, né? Uma crítica ao campo e também uma leitura, né, trabalhar na conjunção entre psicanálise e psicologia social, né? Nesse trabalho político-institucional, né? Os argentinos, nos anos 60, já estavam ligados a esse projeto político lá. O fato é que nessa conjunção, né, dos argentinos também no Brasil, o que passou a se caracterizar, o que apareceu de novo, né, nesse contexto, né, foi o estabelecimento no Brasil daquilo que se chamava de psicanálise de grupo, né? E eu acho, na minha interpretação, que a psicanálise de grupo ela respondia
a demanda de análise existente no Brasil das pessoas que não podiam fazer análise individual pelos preços exorbitantes das psicanálises individuais. Então, elas iam fazer psicanálise de grupo. Então, os estudantes, os artistas, né? Todo mundo começou a fazer psicanálise de grupo, né? Então, a psicanálise de grupo foi uma alternativa criada tanto no Brasil quanto em Buenos Aires, que foram os lugares onde se teve, né, uma grande expansão e disseminação de psicanálise de grupo, né? Ela visava oferecer para as classes subalternas e as classes médias a possibilidade de fazerem análise sem terem, diante da impossibilidade de pagarem uma análise individual, de acordo com a modelagem, então, instituída ou estabelecida no Brasil, né? Então, essa argentinização ofereceu uma resposta a essa orfandade dessa população de psicólogos, né? Abriu um caminho, né, de introdução dessas pessoas dentro do movimento psicanalítico, né? De qualquer maneira, a marca colonizadora continuou presente, porque agora o Brasil, em parte, se ele era colonizado pelo movimento psicanalítico internacional, agora ele era colonizado pela psicanálise argentina, né? E logo em seguida, né, isso vai, de uma certa maneira, excluir os argentinos no mercado psicanalítico brasileiro. É o momento em que vai haver, nos anos 80 e 90, né, uma entrada no movimento da psicanálise francesa e da psicanálise lacaniana no Brasil. Então, eu acho que o que vai marcar, a partir dos anos 80 e 90, é a presença tanto dos discursos da psicanálise francesa no Brasil, quanto da psicanálise lacaniana, quer dizer, várias instituições de formação francesas psicanalíticas lacanianas vieram para o Brasil, né? Então, eles tinham aqui na Argentina o que a gente poderia chamar de sucursais, né, de formação de analistas, né? E onde a relação colonizada era bastante fundamental, né? No sentido de que nós pensamos e vocês têm que aprender com a gente como é que se pensa, né? Estou enrijecendo a formulação para desenhar isso da forma mais fácil possível. Houve um movimento, né, de repente, de aprender a falar o lacanês, né, e desmapear todas essas construções argentinas ou ligadas à EPA anterior. Mas o que vai caracterizar, né, o movimento psicanalítico com a chegada da psicanálise francesa e a psicanálise lacaniana, né, além do retorno ao Freud, que eu acho que a psicanálise francesa vai trazer, né, o que vai caracterizar esses anos todos é aquilo que eu chamo do combate identitário entre os lacanianos e os não lacanianos, né? Então, se a gente for acompanhar a história da psicanálise brasileira dos anos 80 até bem recentemente, né, o que é que se discutia? Qual era o tema principal dessa discussão? Quem é a verdadeira psicanálise? É a feita pelo Lacan e os lacanianos ou é que é feita pela IPA, né? Quem é o herdeiro efetivo da psicanálise? E quem é que são os pseudoanalistas que fazem psicoterapias em nome da psicanálise? Essa era a discussão que imperou no movimento psicanalítico brasileiro dos anos 80 até bem recentemente. Isto é, o confronto psicanalítico ficou marcado, e eu estou usando uma palavra muito precisa para falar disso, ele ficou marcado pelo identitarismo, né? Qual é a camisa que você veste, e de acordo com a camisa que você veste, você é psicanalista ou você é psicoterapeuta, ou você é perverso, que também era uma outra atribuição feita aos analistas lacanianos, né? Quer dizer, então havia toda uma luta identitária que se constituiu nesse contexto, né? Quer dizer, que vai ser uma marca também
disso que eu estou chamando dessa marca da colonialidade dentro da psicanálise brasileira, né? Então, em relação a isso, né, o que apareceu de novidade, ou do ponto de vista político, na psicanálise brasileira, nas últimas décadas, foram duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, a ida da psicanálise para a universidade, né? Nos anos 80, né? E que provocou como é que se diz? Um deslocamento no movimento psicanalítico, né? Porque se até então quem administrava a produção psicanalítica internacional, ou a obra do Freud, ou a obra da Melanie Klein, eram as instituições de psicanálise, né? Que transmitiam a psicanálise ou ensinavam a psicanálise nos seus projetos de formação, né? Então, com a ida da psicanálise com a universidade, as instituições de psicanalíticas passaram de ter o domínio da produção simbólica psicanalítica. Então, a universidade passou a aparecer como questionadora do campo das instituições de psicanálise, inclusive mostrar os handicaps ou a pobreza teórica existente nas instituições de psicanálise, né? Isso porque apareceu uma discussão que eu acho bastante importante, né? Porque anteriormente, na história da psicanálise brasileira, marcada por essa tradição, tanto da IPA quanto dos lacanianos, né? Ou dos argentinos, né? Havia uma ideia capital que era o seguinte, né? Quem criticava a psicanálise era porque era um resistente à psicanálise. Essa que era a ideia, né? Tinha uma resistência à psicanálise e ao inconsciente, né? Então, a vida era muito fácil, né? Quem resistia ou quem era aberto à riqueza psicanalítica. Eu me lembro aqui no Congresso Internacional que a gente fez dos Estados Gerais da Psicanálise no ano 2000, né? Quando o Antônio Negri falou, se levanta lá um analista argentino e começa a dizer: quem é que convida aqui uma pessoa que é antipsicanalítica, que não gosta de psicanálise? Esse era o discurso, né? Era o discurso dos resistentes à psicanálise, né? Então, o que esse sujeito esquece é que através que Deus fala a verdade por linhas tortas, né? Que não precisa ficar repetindo a palavra do catecismo para falar a verdade, né? Então, tem muita coisa para nós, psicanalistas, aprendemos com Antônio Negri, né? Até mesmo porque, mesmo que o Heidegger, isso foi inclusive a resposta que eu dei para esse argentino, mesmo que o Heidegger dizia que a psicanálise era um projeto de naturalismo do espírito, né? E ele propunha a existência de uma psicanálise existencial. O Lacan não teve nenhum problema de pegar o Heidegger para incorporar a psicanálise, para dizer que eu posso retomar as formas de pensamento existentes fora do campo desse dogmatismo limitado e enrijecido de dizer o que a gente tem que aprender com o Antônio Negri, que não fala do inconsciente, né? Então, moral da história, né? O que marca a história da psicanálise nesse momento, a entrada da universidade colocou os analistas numa posição de não poderem usar mais o argumento da resistência, porque na universidade eles são interpelados por colegas que vêm de áreas diferentes do conhecimento. E se eles estão criticando a psicanálise, nenhum analista tem o luxo de dizer que ele é resistente ao inconsciente e à psicanálise, senão eu não faria essa pergunta. Então, essa história caiu por terra. A gente tem que conviver com a diversidade e as diferenças existentes no campo intelectual. Então, isso foi uma primeira brecha importante nessas hegemonias ligadas à IPA e ao movimento lacaniano marcado pela marca da colonialidade. Eu acho que um segundo acontecimento importante se deu no final dos anos 80, quando o Bolsonaro, né, ameaçava de ganhar o poder, e a gente constituiu, né,
uma instituição de psicanalistas unidos contra a democracia. Eu estou chamando a atenção disso pelo seguinte, que foi a primeira vez no Brasil que os analistas lacanianos e não lacanianos se reuniram no mesmo fórum em nome do ideário da democracia, que foi uma maneira de sair, né, mesmo que seja de uma forma incipiente, dessa dominação colonial que marca a psicanálise no Brasil. Então, o projeto de uma sociedade democrática, ele acabou sendo encampado pela psicanálise como condição concreta de possibilidades para que a psicanálise possa existir. Sem democracia não existe psicanálise, né? Quer dizer, então, mais ou menos essa ideia, que a ideia dos psicanalistas unidos com a democracia trouxe essa contribuição de provocar um racha nesses dogmatismos, de achar que quem é o representante ou o mau representante da verdadeira psicanálise, essa luta identitária, não tinha mais vez. E eu acho que foi nesse contexto, né, que essas discussões que estão presentes hoje em diferentes instituições de psicanálise ou em diferentes discussões do meio psicanalítico brasileiro a respeito, né, da alergia que o movimento psicanalítico sempre teve à presença de negros e pobres no seu recinto, como se a psicanálise fosse um atributo dos brancos e da supremacia branca, né? Todo esse processo de se pensar por que a psicanálise esqueceu a dominação branca no campo psicanalítico, esses processos vêm em nome, segundo a minha interpretação, desse movimento de redemocratização da psicanálise, da redemocratização do Brasil e da redemocratização da psicanálise no Brasil, porque tanto nos anos 50 quanto nos anos 70 e 80, a nossa democracia era muito coisa para inglês ver. Então, a gente hoje está enfrentando, talvez, a possibilidade de um enfrentamento maior com a nossa condição democrática, e isso nos permite, inclusive, revisitar a nossa história para tentarmos pensar o confronto entre colonialidade e a decolonialidade na população psicanalítica dos novos analistas que buscam um processo de formação, quanto dos analistas que já estão nesse pedaço há muito tempo, mas têm que revisitar agora e criticar e desconstruir esse projeto da democracia branca no interior da psicanálise. Então é isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês.